Senhoras e senhores, queridos amigos e irmãos da comunidade espírita de Colatina, é com grande alegria que a gente retorna a essa cidade depois de 2 anos. Eu vim aqui há 2 anos atrás, porque à época o Alamar não pôde vir, e eu o agradeci publicamente por ele não poder vir e eu estar aqui com vocês, né? Agora, recebi a notícia da desencarnação dele, eu não sabia, que ele possa receber dessa forma as nossas melhores vibrações, onde quer que esteja, seja também amparado pelos bons espíritos. Um abraço aos nossos amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, aos amigos de Barbacena, aos amigos do Paraná e de todas as outras comunidades, localidades que nos acompanham. E nós, para podermos começar as nossas reflexões matinais, eu convido a vocês a lembrar uma psicografia do Chico, denominada Jornada, do Adelino Fontoura, que começa mais ou menos assim. Fui átomo vibrando entre as forças do universo, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encerrado eu era em fulsórios em montões de sargaço. Por século, fui planta de movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois, fui animal. E no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Esse belíssimo poema de Adelino nos faz questionar, primeiramente, qual seria o nosso destino. O que vai nos levar a transpor o clarão das estrelas? Qual é a nossa expectativa em relação a isso? Eu pedi para que o nosso companheiro aqui não falasse o tema da palestra. Eu queria saber de vocês. Vocês sabem qual é o tema da palestra? Alguém sabe? A jornada não é. Não é a jornada. A jornada é o nome do poema. O sentido da vida está em fazer sentido a outras vidas. Por que eu falo isso? Eu descobri, gente, que muitas vezes você faz palestras e as pessoas dizem, um amigo meu falou assim, poxa, você fez palestra em tal lugar? Eu falei, fiz. O pessoal adorou. Mas quando eu perguntei para ele sobre o que você tinha falado, a pessoa disse, não sei. Pô, a palestra foi ótima e a pessoa não sabe o que eu falei. Um palestrante motivacional esteve em Barbacena e durante uns 5 anos ele voltou a Barbacena e fez o mesmo tema. E perguntaram para ele, por que você repete o tema? Ele falou que o povo esquece. A gente esquece do que está sendo ensinado, né? E eu aprendi também que a palestra boa é aquela que nos marca, né? Isso acontece quando a palestra nos é falado à alma. Então ela tem que nos marcar. Porém, como a gente está tão sobrecarregado de informações, de ideias, muitas vezes a gente senta num lugar para ouvir uma palestra, mas a cabeça está longe. É ou não é verdade? Quantas vezes o nosso corpo está num lugar e a mente em outro? A gente senta, poxa, tem 1 hora de palestra, será que vai demorar? E a gente fica pensando no que vai fazer depois. E a gente tem uma dificuldade muito grande de viver o momento presente. E como a nossa mente está cheia de informações, nós acabamos por não absorver tanto. Via de regra, as escolas trabalham o tempo de aula em 50 minutos, não é isso? 50 minutos para português, 50 minutos para matemática. Vocês sabem por quê? Na década de 60, fizeram uma pesquisa com crianças e jovens para descobrir quanto tempo eles conseguiam prestar atenção. E chegaram à conclusão que os jovens e crianças daquela época conseguiam prestar atenção de 50 minutos a 1 hora. Por isso, estabeleceram o tempo de aula em 50 minutos. Repetiram a pesquisa na década passada. Sabe quanto tempo os nossos jovens e crianças conseguem prestar atenção? De 4 a 8 minutos. É muito triste. E segundo esses mesmos pesquisadores, depois de 1 hora de palestra, as pessoas guardam 3 minutos. Então eu vou falar 1 hora para vocês, para ao final vocês guardarem apenas 3 minutos. É decepcionante, não é? Mas esses mesmos pesquisadores afirmam que depois de 1 semana, esses 3 minutos caem pela metade.
Então eu vou falar 1 hora, para que daqui 1 semana vocês saibam apenas 1 minuto e meio do que eu falei. É muito pouco, né? Mas mesmo assim a gente persiste, né? Para que a gente possa reter o conhecimento e aprender. E aí eu começo perguntando, qual é o verdadeiro sentido da vida? Isso, gente, queria fazer um adendo, não é a palestra ainda, é um adendo. Eu estou fazendo um prelúdio, um introito da palestra, mas não é a palestra. Eu vou dizer para vocês quando eu vou começar a palestra. E aí eu poderia perguntar para vocês, qual é o verdadeiro sentido da vida? Os materialistas vão se basear nesse desenho aqui, né? Desde os reinos primitivos, comer, sobreviver, reproduzir. E quando nós chegamos na fase hominal, nós perguntamos assim, qual é o sentido da vida? Olha que coisa maluca, né? Só na época da consciência desperta é que a gente vai se questionar qual é o verdadeiro sentido da vida. Mas para muitos materialistas, ainda o sentido é comer, sobreviver, reproduzir. Baseado em algumas frases que eu vou passar rapidamente, não vou falar sobre elas, nós vamos ver que o sentido da vida é visto de forma diferente por várias pessoas. O Alan Watts diz o seguinte, o sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio, tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico, como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Aí vem o Anatole France, dizendo o seguinte, a infelicidade é a nossa maior mestra e amiga. É a que nos ensina o sentido da vida. Então, no sentido da vida, na visão desse pensador, é o sofrimento. O Franz Kafka diz o seguinte, o sentido da vida é que ela termina. Então a gente vive para morrer, ponto. Aí vem a Agatha Christie dizendo o seguinte, a essência da vida é andar para frente, sem possibilidade de fazer ou intentar marcha atrás. Na realidade, a vida é uma rua de sentido único. Então todo mundo vai para o mesmo lugar na visão dela. E aqui 2 pensamentos, um do filósofo britânico e outro do Laerte, cartunista. Ele diz o seguinte, o sentido da sua vida é o que você faz dela. E a segunda do Laerte, a verdade é que a existência não tem justificativa alguma. Todo mundo tem o direito, né, de pensar o que quiser. Mas nós, através da doutrina espírita, vamos indagar de uma forma diferente. E aí eu trouxe o filósofo espírita Leon Denis, que diz o seguinte, qual homem que nas horas de silêncio e recolhimento não deixou de interrogar a natureza e ao seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo. Olha que coisa fantástica. Todos nós já nos perguntamos, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Para que eu vivo? Muitas pessoas não encontram a resposta e procuram no suicídio a solução dos seus problemas. E nós sabemos que é um ledo, um engano, uma triste caminhada quem segue por esse caminho. Porque nós aprendemos com os imortais as consequências dos nossos atos na vida após a morte. O homem tem a necessidade de transcender. Nós temos necessidade porque a vida nos causa uma inquietude. E a gente está sempre inquieto, nós somos tão insatisfeitos, porque essa insatisfação nos faz movimentar. Aí me perguntaram o porquê de dar esse tema na palestra. Uma das pessoas que viu a divulgação na internet questionou, mas não é muito tendencioso dizer que o sentido da vida é fazer sentido a outras vidas? Bom, se todas as pessoas têm condições de escolher o sentido que quer dar, nós espíritas temos orientações para dar esse sentido. E aí, o Flávio Kikovat, no documentário Eu Maior, ele reproduz uma frase de um filósofo francês dizendo o seguinte, esse filósofo esteve no Brasil, a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. Olha que frase bacana, gente. A vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. Qual é o sentido que nós vamos dar? E ele, então, continua dizendo que esse pensamento, ao mesmo tempo libertário, ele dá uma ideia séria da ideia da vida, né? E fala de um projeto individual. E ele diz o seguinte, que você tenta construir uma história norteada por valores de ordem moral. E acho que tem que ter alguma ideia de crescimento pessoal, opinião dele. E ele diz o seguinte, o sentido da vida é sair 80 anos depois da chegada, um pouquinho melhor do que entrou. Eu só discordo dele uma parte. Eu não quero sair aos 80, eu prefiro sair aos 100.
né? É melhor sair aos 100 um pouquinho melhor do que entrou. E aí sim, nós vamos dar a nossa palestra, e agora nós vamos começar a nossa palestra. O sentido da vida é dar sentido a outras vidas. E aí vocês poderiam então nos dizer, qual é o sentido da vida? Muitas pessoas não se preocupam com isso. E aí eu aproveitei para trazer a Mafalda. Eu adoro a Mafalda. E a Mafalda pergunta para o amiguinho dela, alguma vez você já se perguntou para que a gente está nesse mundo? Nunca. Mas estou me perguntando agora, para que a gente está nesse mundo? E também vou responder agora mesmo. Eu sei lá para que a gente está nesse mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Tem muita gente assim que não quer pensar nos problemas. Não quer pensar na vida, não quer pensar na morte. Mas nós vamos nos abaster do pensamento kardeciano, do pensamento que os Espíritos transmitiram a Kardec. E ele diz o seguinte, que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação a felicidade que fizermos para os outros. Quem diz é Kardec. E Kardec é muito mais sábio do que eu. Dizendo então isso, ele nos mostra que todas as pessoas que seguem o caminho de dar sentido à vida dos outros são pessoas que se encontraram muito, muito mais felizes. Essas pessoas, né, muitas vezes vão passar por sofrimento. E ele diz o seguinte, a duração do sofrimento se baseia no tempo necessário a que se melhore. Então, há uma necessidade, um motivo para a gente sofrer. Por que a gente sofre? Por que a gente nasce nesse planeta? Questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os imortais, qual a finalidade da encarnação? E Kardec não fala da reencarnação, ele fala da encarnação. E os Espíritos falam que Deus nos coloca à prova, para quê? Para que a gente possa chegar à perfeição. Quem não quer ser perfeito, gente? Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. E aí diz os próprios Espíritos a Allan Kardec, para uns a vida vai ser uma expiação, para outros a vida se torna uma missão. Mas o objetivo é fazer com que todos nós venhamos a cumprir as leis de Deus. E isso é importante. Se a gente cumpre a lei de Deus, nós vamos desempenhar o nosso papel social no meio em que nós vivemos para melhorar, sempre para melhorar, porque esse é o nosso objetivo, progredir. Kardec, na questão 167, indaga, então, qual que é a finalidade da reencarnação? E a resposta dos Espíritos é expiação e o nosso melhoramento, o melhoramento da humanidade. Olha, gente, quando nós encontramos esses dizeres na doutrina, nós vamos começar a entender o porquê das nossas vidas. Vivemos de uma forma tão corrida, tão rápida, que muitas vezes a gente perde tempo para refletir as nossas atitudes. Nós perdemos tempo de falar, por que eu fui grosseiro? Por que eu gritei? Por que eu estourei com o fulano? A gente às vezes não pensa em nada do que a gente está fazendo. Quem aqui perdeu a paciência no último ano, uma única vez? Levanta a mão comigo. No último ano, no último mês, na última semana. Hoje já deu tempo para perder a paciência? Se nós começarmos a fazer esse tipo de análise, nós começamos a perceber que muitos comportamentos nossos entram no automatismo. Nós vivemos aquela ideia materialista, né? De sobreviver, de se alimentar, de reproduzir, mas a gente foge do cerne das propostas espirituais, o porquê nós estamos aqui. Quais consequências nós teríamos ao lidar com o outro? E muitas vezes nos preocupamos tanto com o outro que esquecemos de cuidar da nossa própria vida. Vocês já olharam para quem está do lado de vocês? Dê uma olhadinha para quem está. Diga bom dia para a pessoa que está do seu lado. Você que está em casa aí fala com o seu familiar. Porque existem pessoas que acordam, né? E você diz bom dia. Ela, bom dia por quê? É briga? A pessoa está tão armada e ela não reflete que isso tem um efeito sobre os outros. Muitas vezes nós somos grosseiros, iniciando o dia com a pessoa e a pessoa carrega aquele nosso mau humor que nós despejamos em cima dela durante o dia inteiro. Aí você vai trabalhar e você volta, a pessoa está mal-humorada. Aí ela te trata mal, você fala, nossa, mas que pessoa infeliz.
sem esquecer que foi você que começou tudo aquilo lá no início do dia. Qual é o sentido que nós estamos dando à nossa vida? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Narra uma história em que 6 homens ficaram soterrados depois de uma nevasca em uma caverna. Havia nessa caverna um fogo e eles estavam em volta daquele fogo se aquecendo. Todos eles traziam um feixe de lenha. E todos eles sabiam que era preciso colocar a lenha no fogo para que o fogo pudesse mantê-los vivos. Se eles não colocassem a lenha no fogo, iriam morrer. O primeiro homem era racista. E ele percorreu o olhar naquele grupo que estava dentro da caverna e percebeu que havia um homem negro naquele grupo, um homem de pele escura. E ele pensou assim: eu dar a minha lenha para um negro? Jamais! E escondeu a sua lenha. O segundo homem era um rico avarento. Ele estava naquela região porque ele queria cobrar uma dívida de certa pessoa que lhe devia. E ele então, segurando a sua lenha, percorreu o olhar e viu que havia um homem da montanha naquele grupo. O homem da montanha, ele trazia as roupas rasgadas, era um homem, pela sua aparência, rude e pobre. E ele então ficou calculando quanto ele ganharia se ele vendesse a sua lenha. E ficou olhando e pensando: eu não vou dar a minha lenha para um preguiçoso. O terceiro homem era o negro. Os seus olhos fulminavam ira, raiva contra os demais. Ele se sentia o oprimido. Ele se sentia aquele que sofreu todas as atrocidades do mundo. Mas o sofrimento não tinha feito com que ele fosse melhor. Ele então pensava de forma rápida e também prática: eu posso precisar dessa lenha para me defender. E abraçou a sua lenha. O quarto homem era o homem da montanha. O homem da montanha, ele estava acostumado com aquela região, com a nevasca, e ele pensou assim: pode ser que eu precise dessa lenha para poder, para os outros dias, porque pode ser que a gente passe vários dias aqui, então vou guardar a minha lenha. O quinto homem era um sonhador, um lunático. Seus pensamentos estavam em outro lugar, ele nem lembrou que podia oferecer a sua própria lenha. E passou ali, fugindo com seus pensamentos, sem dar conta do que estava acontecendo ao seu derredor. O sexto homem era um homem que tinha a testa, as mãos, o corpo marcado pelo trabalho. Era um homem trabalhador, mas era um homem de raciocínio muito curto. O seu pensamento era o seguinte: essa lenha é minha, eu consegui com o meu trabalho, não vou dividir com ninguém. A noite passou, o fogo se extinguiu. Pela manhã, a equipe de socorrista consegue adentrar a caverna e eles encontram então em torno da fogueira 6 cadáveres. E aí, os 6 cadáveres estavam abraçados, a cada um facho de lenha. E no meio a fogueira apagada. Então alguém perguntou: o que será que aconteceu? Será que eles morreram de frio? E o comandante da comissão, daquele grupo de resgate, disse: o frio que matou esses homens não foi o frio de fora, mas o frio que veio de dentro. Quantas pessoas estão morrendo por causa do frio que vem de dentro? Mas quando nós falamos do sentido da vida, em compartilhar, em pensar também nos outros, nós vamos ver que todos nós queremos a felicidade, não é? Gente, quem quer ser feliz, levanta a mão aqui comigo. Opa, todo mundo. E as pessoas falam assim: Nelson, essa é uma pergunta boba, todo mundo quer ser feliz. Fala: mentira. Muita gente fala que quer ser feliz, mas faz tudo o contrário para não alcançar a felicidade. Nós nos boicotamos o tempo inteiro. Vocês já viram aquelas pessoas que falam assim: não, estou doido para trabalhar. Aí você fala: está procurando emprego? Não. Mas que doideira para o trabalho. Ou o sujeito fala: estou doido para passar no concurso. Está estudando? Não. Então a gente fala que quer uma coisa e acaba fazendo outra. E temos muitos mitos em relação à própria felicidade. Por que temos mitos? Porque nós acreditamos que a felicidade, via de regra, está em ter dinheiro. Muitas pessoas falam assim: não, se eu for rico eu vou ser feliz. Quantas pessoas imaginam isso? Eu falo: mas eu sou tão bom, eu frequento a casa espírita, eu jogo na loteria, na Mega Sena, mas eu não ganho, porque se eu ganhasse, eu ia ajudar a casa espírita. Aí ele ganha, né? Ele falou: não, agora não dá para ajudar a casa espírita, eu vou ali em Cancún, fazer um passeio, um breve, porque eu mereço, né, gente?
E aí a gente vai vendo que às vezes o dinheiro pode ser um obstáculo à felicidade da pessoa, mas ela passa crendo que o dinheiro seria necessário para ela ser feliz. Quantas pessoas que nós vemos tendo dinheiro e extremamente infelizes? O dinheiro não resolve o nosso problema de felicidade. Um amigo que é mais voltado ao dinheiro fala assim, o dinheiro não compra a felicidade, manda buscar. Né? E acredita nisso. Se o dinheiro fosse suficiente para a felicidade, a gente não veria tantas pessoas ricas com problemas graves de depressão, tentando cometer suicídio, fugindo da própria existência. Acreditar que ter dinheiro faria-nos feliz é uma grande ilusão. Outro mito em relação à própria felicidade é a pessoa achar que tem que ter uma alma gêmea, não é assim? Diz Emmanuel que a maioria dos casamentos na Terra é casamento de resgate. Raríssimos o de almas afins. Então a maioria das vezes que a gente se casa é realmente para acertar os nossos débitos do passado, os nossos compromissos, para poder afinar-nos com o amor que é a proposta divina. Mas nós acreditamos, porque nascemos e crescemos ouvindo a proposta do príncipe encantado, que é uma grande bobagem, né? Da gente esperar alguém para nos fazer felizes. Nós não conseguimos a nossa felicidade por nós mesmos, imagina colocar a nossa felicidade na mão de outro. Esse é o segundo mito que nós temos que quebrar. A nossa caminhada, a nossa jornada, embora juntos, ela é solitária. Muito solitária, porque nós não entendemos o outro. Nós não sentimos verdadeiramente o que está passando dentro do outro. Chico Xavier tem uma mensagem intitulada Autorretrato. E ele diz o seguinte, que ninguém pode mensurar o que está passando dentro do outro. Então, nós não podemos dizer de bom, de mal, o que vai dentro do outro, porque nós não estamos dentro do outro para saber o porquê que ele age daquela forma. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, pegue a mão de uma pessoa que está do seu lado, por favor. Pegue a mão. Vocês têm intimidade, já se conhecem? Não, melhor ainda, né? O que vocês estão sentindo? Calor, emoção, um frenesi? E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês estão sentindo a mão da outra pessoa? Estão? Não estão. Não estão, mentira. Sabe por que vocês não estão sentindo a mão da outra pessoa? Vocês estão sentindo um aperto da mão da outra pessoa sobre a sua mão. Porque o nosso cérebro não é capaz de sentir a mão do outro, é capaz de sentir a própria mão. Se eu anestesiar o seu braço, você vai sentir a mão do outro? Não. Então, na verdade, você está sentindo a sua mão, o aperto do outro sobre a sua mão. Gente, quem quiser desdar a mão, pode desdar. Se tiver gostoso, pode continuar. Então, quando nós pensamos que o outro está pressionando a nossa mão e tal, que nós estamos sentindo o outro, não, nós estamos sentindo realmente a nossa mão. Isso significa que o nosso cérebro só é capaz de dar conta do nosso corpo. Só é capaz de fazer uma leitura verdadeira do que está na gente, não do que está no outro. Então, homens, quando as suas mulheres falarem para vocês assim, você não me entende. Você fala, não, realmente eu não te entendo. O Nelson diz que a gente é incapaz de entrar dentro do outro e sentir. Diga isso a ela e prepare para dormir no sofá, tá bom? Então, nós temos que entender que há esses mitos em relação à felicidade, né? A questão do dinheiro, a questão de ter a alma gêmea, de achar que alguém vai te completar, não vai. E por último, nós podemos dizer que a pessoa fala assim, se eu tiver saúde, me basta, eu serei feliz. Tem gente que tem saúde e é infeliz, não é verdade? Acaba adoecendo a alma. E eu digo assim, o maior referencial para mim de doença e de felicidade era o Jerônimo Mendonça. Todo mundo já conhece o Jerônimo Mendonça? Vocês conhecem? Considerado o gigante deitado de Ituiutaba? Gente, o Jerônimo é muito famoso no nosso meio espírita. O Jerônimo, aos 17 anos, ele teve artrite reumatoide. A artrite fez com que ele ficasse num leito ortopédico, gente, e conseguisse respirar por causa da posição. Ele tinha que ficar numa cama que não, ela era infólem, né? De que forma que ele pudesse respirar. E aonde ele fosse, ele tinha que ir na cama. Ele tinha dores no peito tão forte que os amigos colocavam um saco de areia pressionando o peito dele, para que ele pudesse então diminuir a dor no peito. Tomava Isordil várias vezes ao dia. Passou a vida assim, mais de 30 anos. Dá para ser feliz assim?
Imagina olhando para o teto, só para o teto, porque ele não conseguia virar a cabeça. Desses 30 anos, 20, ele passou cego. E o Jerônimo não era uma pessoa infeliz. Pelo contrário, o Jerônimo era bem-humorado, o Jerônimo acreditava na vida. O Jerônimo, ele sempre conversava com as pessoas, a gente não pode exigir demais do outro. O cara dormir um ladrão e acordar um Francisco de Assis, é impossível. O Jerônimo estava sempre recebendo telefonemas das pessoas, ele que não saía da cama, gente. E as pessoas diziam o seguinte para ele, reclamavam de uma unha encravada, e o Jerônimo lá, sem poder se movimentar. E muitas vezes as pessoas perguntavam assim, Jerônimo, o que você está fazendo? Se fôssemos nós, com toda sinceridade, o que nós responderíamos? E ele, bem-humorado, dizia o seguinte, bom, eu estava regando umas plantinhas, agora estou descansando. Olha o bom humor. Outras vezes ele falava assim, o médico pediu para eu repousar. Sempre com bom humor. Diz que o Jerônimo era convidado para falar em velório, gente. E assim, na hora do enterro, ele levava as pessoas às lágrimas. Ele comovia as pessoas. E diz que um dia especial, no enterro de um amigo, ele tocou o coração das pessoas, todo mundo saiu do cemitério emocionado. Mas uma emoção grande. À noite os amigos foram até a casa do Jerônimo agradecer. E lembraram que tinha esquecido o Jerônimo de manhã no cemitério. Como é que a gente estaria? Acredito que o Jerônimo estava de bom humor. Dizem que o Jerônimo adorava ir ao cinema, gente. E os amigos gostavam de levar o Jerônimo ao cinema, porque quem levasse a cama do Jerônimo para o cinema não pagava o cinema. Então, vamos, Jerônimo, opa, eu vou levar. E todo mundo queria levar. E num dia desses, eles pegaram a cama do Jerônimo e deixaram na saída do banheiro. E foram procurar um lugar para pôr a cama do Jerônimo, naqueles cinemas antigos, né? Veio uma moça distraída, saindo do banheiro, tropeçou na cama dele e caiu em cima dele. E a mulher ficou desesperada, irada. Mas aonde eu vou, esse aleijado tá? Eu vou no campo de futebol, o aleijado tá lá. Eu vou para a festa, o aleijado tá lá. Eu venho para o cinema, o aleijado tá aqui. Esse aleijado me persegue. Se fôssemos nós, o que nós responderíamos para essa criatura? E o Jerônimo então pensou, a moça está nervosa. O que eu posso fazer para acalmá-la? E aí ele disse para ela, com muita sabedoria, mas minha irmã, você não para em casa, hein? Ela riu e eles se tornaram amigos. Percebe a diferença, gente? Que não há necessidade de ter necessariamente saúde para ser feliz, porque a felicidade ou esse bem-estar com a vida, esse sentido que nós damos à vida, nos leva a um campo de plenitude, essa sempre vai ser uma escolha nossa. Então, se a gente deseja feliz, quem deseja ser realmente feliz? Quem é totalmente feliz? Será que existe essa felicidade na Terra? Será que nós estamos correndo atrás da felicidade? Tem gente que vai passar a vida inteira correndo atrás da felicidade, nunca vai alcançar. E aí eu poderia nos perguntar, o que está impedindo que a gente seja feliz? Será que o sentido que nós estamos dando à nossa vida está nos impedindo de alcançar a felicidade? Mas aí eu poderia perguntar para vocês, aliás, o que é a felicidade? E aí eu posso dizer que os cientistas, pesquisadores norte-americanos responderam, olha, segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, a felicidade existe sim, tá, gente? Mas para possuí-la é preciso uma renda de 11 mil por mês. O importante não é ser rico, mas não ser pobre. Isso é que pensam os pesquisadores. Então a maioria do Brasil está lascada. Ninguém vai ser feliz. Ou uma parcela muito pequena, né? Bom, a pesquisa também revelou que a fé é o único fator que ganha do dinheiro, né, em relação à felicidade. Ter fé ajuda a alcançar a felicidade. Alguns cientistas desenvolveram uma fórmula, são pesquisadores na área da psicologia. A fórmula da felicidade seria F igual a G mais C mais A. Ou seja, a felicidade é igual genética, 50%. Se a sua genética não for boa, meu filho, está condenado. Aí, somando a isso, condições. Se você for, dependendo da sua idade, do sexo, do estado civil e moradia, e por último, atividade, como se exercitar, fazer curso ou viajar. Quem não tiver condições de viajar, de fazer curso, quem for velho ou quem for novo demais, vai ser infeliz. São teorias materialistas. Mas aí a gente vê que o pensamento pessimista se desenvolve no nosso meio. E aí eu trago agora o Charlie Brown para falar para a gente. Acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown.
Não acha que a felicidade pode ser uma coisa boa para você? Não sei. Quais são os efeitos colaterais? Porque tem gente que tem medo de ser feliz mesmo. Tem medo de ser feliz. E algumas pessoas acreditam que elas não mereçam ser felizes. E fazem tudo para sempre manter um estágio de infelicidade. Possivelmente as pessoas da minha idade lembram do Hard, não lembra? Ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Na verdade, muitas pessoas estão vivendo assim, como se a vida não fosse dar certo. São aquelas pessoas, gente, que parece ter uma nuvem negra em cima da cabeça dela, trovejando o tempo inteiro, aí ela sai de casa, chove. Choveu porque eu saí de casa. Vocês conhecem alguém assim? Aquela pessoa que quando você vai contar uma tristeza, uma desgraça na sua vida, aí quando você termina, que isso, boba, isso não é nada. E conta uma desgraça muito pior. Viu? A minha desgraça, ela leva o troféu da desgraça para casa. São pessoas que ela fala, se eu contar minha vida para você, você chora. Ela acredita que a vida dela é a pior do mundo. E elas fazem uma força para ser. São aquelas pessoas que vão ao médico e a pior notícia que o médico tem para dar para ela é a seguinte. O médico então prepara o campo, fala assim, olha, eu gostaria de te dizer, pode falar doutor, eu estou preparado para o pior. Elas estão sempre preparadas para o pior. E ele fala assim, você não tem nada. O quê, doutor? Eu não tenho nada. Como que eu não tenho nada? Eu gastei uma fortuna em exame, paguei uma consulta caríssima. Como é que eu não tenho nada? Esse médico não presta, vou em outro. E ela vai até um que encontre alguma coisa nela. Porque ela desenvolveu esse pensamento que realmente nada vai dar certo. E aí, eu não sei se vocês conhecem o filósofo brasileiro. A felicidade é perfeitamente inútil. A vida boa é perfeitamente inútil. Um pensador me encanta. É Schopenhauer. Considerado por todos como pessimista. E olha, para se distinguir como pessimista entre filósofos, é preciso caprichar. Schopenhauer dirá que a vida de fato tem problemas. Viver é uma roubada espetacular. E o que atrapalharia muito a vida são duas coisas, o divertimento e o enfado. Rapidamente, o que seria o divertimento? O divertimento seria o seguinte, você deseja o que você não tem, de repente você consegue o que você tem, aí você não deseja mais, e aí você passa a desejar outra coisa. O divertimento seria assim, trifásico. Querer o que não se tem, conseguir o que se desejava antes e buscar outra coisa que agora se deseja. Então você percebe, o divertimento é marcado por um pêndulo. Ou você deseja e não tem, ou você tem e não deseja mais, e depois volta a desejar o que não tem. Assim, a título de exemplo, você tem sede, desejo por líquido, bebe água, saciedade, fim do desejo, desejo de fazer xixi, desejo de ir ao banheiro, e assim vamos, desejando o que não temos e buscando a saciedade e matando assim os desejos anteriores que promovem o surgimento de novos desejos. Perceba que a lógica do divertimento é a lógica do saco sem fundo, é a lógica da saciedade impossível, é a lógica de que invariavelmente estarão faltando coisas e você estará invariavelmente buscando aquilo que te faz falta. O segundo problema da vida é o tédio ou o enfado. Ele seria caracterizado por uma rede de utilidades. Você sempre ouviu a palavra útil. Aliás, no meu caso, sempre fui chamado pelos meus pais de inútil. O útil sempre é entendido como uma coisa boa, o inútil como uma coisa ruim. No entanto, perceba, quando uma coisa é útil, o seu valor está fora dela. Assim, o colírio é útil porque limpa os olhos. Assim, o veículo é bom porque permite o deslocamento para um lugar onde você não está. Tudo que é útil tem o seu valor fora. O primário é útil para chegar ao ginásio, o valor do primário está no ginásio, o valor do ginásio está no colegial, o valor do colegial está na faculdade, o valor da faculdade está no emprego, e assim você percebe que toda utilidade faz com que o valor das coisas esteja fora dela. Portanto, se você um dia for chamado de inútil, não fique tão triste assim. Ao te chamar de inútil, estou tentando te dizer
que no seu caso, raríssimo no mundo de hoje, o seu valor está em você mesmo, tanto quanto a felicidade, que por definição é inútil. Ou você teria a resposta para a pergunta, ser feliz para quê? A felicidade é perfeitamente inútil, a vida boa é perfeitamente inútil, porque ela vale por ela mesma. Quanto mais na nossa vida encontrarmos coisas que têm valor em si mesmas e, portanto, sejam inúteis, a chance de vivermos melhor aumenta muito. Então a felicidade é inútil. Ótima essa, né? O valor está nela mesma. Mas aí nós vamos encontrar não só a inutilidade da felicidade, mas também da infância. A infância seria inútil. E esse é um texto do escritor desencarnado há pouco tempo, que eu gosto muito, que é Rubem Alves. Ele escreveu um texto falando sobre a questão das crianças. Ele falou assim, é muito comum os adultos chegarem para as crianças e perguntar assim, o que você quer ser quando você crescer? Quer dizer, a criança não é, ela é um vir a ser, né? Então a criança, quando ela dá a resposta já enquadrada naquilo que é aceito socialmente, a gente acha lindo. Quero ser médico, quero ser engenheiro e tal. E ele falou assim, engraçado que os pais se satisfazem com isso, com o que a criança pretende ser algum dia, sem entender dessa relação que ele deveria ter com ela no momento presente. Essa é a questão da nossa ansiedade em relação ao futuro. Mas e se nós pegarmos um pai com um filho doente? Será que essa pergunta muda? Um pai em que o filho não tenha muita perspectiva de futuro, em que ele não poderá perguntar ao seu filho o que ele vai vir a ser ou o que ele deseja ser. E assim a sua alegria estaria, meu filho, se tudo der certo, no domingo nós vamos ao parque. Rubem Alves continua falando no seu texto a respeito dessa visão, né, que a valorização do pai em conduzir ao filho a uma profissão ou a um vir a ser. E remonta a ideia do pai que não tem essa condição com um filho com leucemia, por exemplo. Imagina, você não sabe quanto tempo o seu filho vai viver. E aí você faz o quê? Aproveita cada instante com ele. Cada sorriso, cada momento em que ele te dá prazer, e você pode dar prazer de pegar a mão, de dormirem juntos. E essas coisas ganham um significado totalmente diferente. E já não importa o amanhã, e começa a importar o agora. E o Rubem Alves lembra, numa época, e eu me lembro da campanha, quando começaram a fazer campanha a respeito das crianças com portadores de necessidades especiais, e haviam várias propagandas, e ele disse, era legal ver as crianças aprendendo a fazer alguma coisa, as crianças interagindo, sorrindo, brincando, até surgir um ideólogo da educação com crianças especiais. E ele dizia o seguinte, nossa intenção é fazer com que essas crianças sejam úteis socialmente. E aqui a gente vê que há uma incoerência. Quer dizer que a pessoa só vale alguma coisa se ela for útil, se ela produzir, se ela fizer parte desse mundo de consumo, senão ela não é útil. E aí uma pessoa que lida com criança, com portadores de necessidades especiais, poderia dizer, mas e as alegrias que nós temos juntos, e as gargalhadas que nós temos, e as nossas brincadeiras? Se a gente tiver a perspectiva que a pessoa, para ser feliz, ela tem que ser apenas útil nesse sentido, utilitarista mesmo da palavra, nós fugimos à proposta espiritual. É importante a gente ter essa percepção que não é esse o caminho que a doutrina espírita usa. Ah, você só é importante porque você vem ajudar o centro. Nós somos importantes enquanto seres humanos, mesmo que venhamos a ter divergências. Nesse mundo onde o ódio perdura, né? As pessoas procuram motivos para discordar uma das outras e virarem inimigas. E gostam de se fazer divisões. Eu não sei se vocês acompanham a internet, mas é muito triste. A gente entra em vários sites e as pessoas brigam por causa de time de futebol, por causa de partido político, brigam por causa de religião. Se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Onde está escrito isso? Mahatma Gandhi dizia que se divergência de opiniões significasse inimizade, ele e a esposa dele seriam inimigos figadais, ou seja, profundos, porque eles não concordavam com quase nada. Quem diz que concordar com o outro quer dizer que nós somos, discordar do outro, nós somos inimigos? Discordar é um direito que nós temos de perceber a vida. Mas podemos e devemos amar o que pensa diferente de nós.
e não ter essa visão utilitarista. Aqueles que me acompanham, que faz aquilo que eu quero, aquilo que eu espero. Essa visão que a doutrina espírita nos dá da humanidade de toda. E então, se nós vemos a inutilidade da infância, né, nós podemos então pensar que a velhice também é inútil. Vocês concordam? Nessa visão, a infância. Eu vou usar o conceito do professor Clóvis. A felicidade é inútil porque o fim está nela mesma. A infância é inútil porque o fim está nela mesma. E a velhice é inútil porque o fim está nela mesma. Porque muitas pessoas têm uma ideia ruim da velhice, né? Ah, não vou servir para mais nada. Eu não vou poder trabalhar mais, então eu sou inútil. E tem um vídeo que correu aí pela internet do padre Fábio de Mello, falando sobre a inutilidade. Para mim, aquele vídeo, aquela mensagem dele é fantástica. Ele dizia, para aqueles que não viram, Ambassan, ele falava o seguinte, que ele, quando mais jovem, ele olhava as pessoas idosas jogando xadrez na praça, né? E ele dizia o seguinte, eu estou doido para ficar velho e me aposentar. Essa é a melhor coisa do mundo. E tem muita gente que começa trabalhando esperando a aposentadoria. Não sei se vocês conhecem alguém. Estou doido para aposentar. E ele achava aquela coisa mais linda do mundo. Só que quando a gente amadurece, a gente vê que muitas pessoas levam um fim de vida muito triste. Porque não são amados, não são queridos, muitas vezes depositados em asilos, esquecidos pelos seus familiares, porque a pessoa idosa dá trabalho, porque requer cuidado. E ele dizia no seu vídeo que era muito importante que a gente tenha alguém que nos ame a ponto de que a nossa presença lhe cause felicidade. E aí ele falou assim, aquela pessoa que põe o Padre Melo no sol, põe o Padre Fábio de Mello na sombra. Essa coisa de ter alguém para nos tirar de que a nossa presença seja importante para alguém e não a nossa utilidade. Allan Kardec coloca lá uma pergunta para os espíritos, a questão 922. E ele pergunta aos imortais o seguinte, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta é maravilhosa. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vemos, infelizmente, até nos meios espíritas, nesse caos político que vivemos, as pessoas desesperadas. Ai, não tem jeito, o mundo não tem jeito. Será que Deus desistiu de nós? Será que em algum momento Jesus abandonou o leme? Ou nós acreditamos que tudo está no seu lugar? Nós somos reencarnacionistas e entendemos que todas as nossas atitudes voltarão para nós. Os nossos amigos políticos não precisam das nossas vibrações odiosas. Precisam das nossas preces, do nosso amor. E não se preocupe, porque se não aprenderem nessa, aprenderão na próxima. Colherão os frutos do seu plantio de agora. Tenhamos fé nesse futuro e tenhamos a consciência tranquila que nós devemos fazer o nosso melhor. Essa é a nossa responsabilidade. E a doutrina, então, diferente daquela fórmula inicial, tem uma fórmula para a felicidade. F é igual a PN mais CT mais FF. Ou seja, a soma da razão e da fé. Felicidade é igual a posse do necessário, mais consciência tranquila, mais fé no futuro. Quer alcançar a felicidade? É só seguir aqueles quesitos ali. E aí a gente vai partindo para o nosso encerramento, e eu furtei do Mário Sérgio Cortella a frase que ele apresenta do Benjamin de Israel. Benjamin de Israel diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. E ele faz uma análise, o Mário Sérgio Cortella, que eu amei. Ele vem falando realmente a respeito de como as pessoas acostumam a encurtar a própria vida, a dar menos significância à sua vida, menos importância à sua vida. E ele diz o seguinte, nós passamos ao longo da existência acreditando que a felicidade que está em ter a posse dos bens materiais, ter muito dinheiro, ou de ter reconhecimento. Quantas pessoas estão buscando a fama? Algumas pessoas acham que para serem felizes
devem estar na mídia, devem ser famosas. E ele diz o que é interessante para nós, não é a fama, mas ser importante. E é uma grande diferença, gente, entre ser importante e ser famoso. Não é a mesma coisa. Quando eu comecei na doutrina espírita, jovem que era, quando vi o Divaldo, eu me encantei. Eu queria ser palestrante igual o Divaldo. E eu comecei imitando o Divaldo e Raul. Imitava direitinho, gente. Imitava. Eu gostaria de fazer palestra igual a eles. E um dia, por um motivo qualquer, eu fui fazer palestra no CEPAS, a casa minha de origem. E ao fazer a palestra, tinha faltado o palestrante, eu peguei uma aula que eu tinha dado para os alunos e fiz como se eu estivesse dando as aulas para os alunos lá na EPK, no assunto que eu consegui converter para a doutrina espírita. E um amigo, muito amigo, chegou para mim e disse: parabéns. Pela primeira vez, eu não vi o Divaldo nem o Raul falando, eu vi o Nelsinho e foi muito bom. Eu fiquei feliz porque eu achei que o Nelsinho poderia agradar sem ser outra pessoa. E também descobri que a fama tem um peso muito grande, porque as pessoas exigem de você ser o que você não é. Sugam de você, é um fato. Então eu reconheci que eu vou fazer o meu papel da melhor forma possível, colocando o meu coração na boca, tentando que as palavras que eu profiro possam marcar aqueles que me ouvem. Mas não mais querendo ser famoso, eu decidi querer ser importante. E ser importante, na interpretação do Mário Sérgio Cortella, é quando alguém importa você para dentro. Quando você começa a fazer parte da vida das outras pessoas. Quando você está na intimidade das outras pessoas. E o dia que você for embora, o dia que você partir, todos nós vamos embora, todos nós vamos partir um dia, as pessoas vão sentir falta de você. Porque você se tornou importante e não famoso. Para encerrarmos, lo diferente é que nossa forma de viver, nossos valores são a expressão média. Eu peço licença para voltar, baixa um pouquinho, eu vou fazer a leitura, que esse é o Mujica, gente. O Mujica, ex-presidente do Uruguai, ele diz o seguinte: a forma como vivemos e nossos valores são a expressão da sociedade na qual vivemos. E a gente se agarra a isso. Não digo isso por ser presidente do Uruguai hoje, à época, né? Pensei muito sobre isso. Passei mais de 10 anos na solitária. Tive tempo. Em 7 anos, nem sequer li um livro. Tive muito tempo para pensar. E descobri o seguinte: ou você é feliz com um pouco, com pouca bagagem, pois a felicidade está em você, ou não consegue nada. Isso não é apologia à pobreza, mas da sobriedade. Só que inventamos uma sociedade de consumo. E a economia tem de crescer. Ou acontece uma tragédia. Inventamos uma montanha de consumo supérfluos. Compra-se e descarta-se. Mas o que se gasta é tempo de vida. Quando compro algo, ou você compra algo, né? Não pagamos com o dinheiro. Pagamos com o tempo de vida que tivemos de gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe: tudo se compra, menos a vida. A vida se gasta. E é lamentável desperdiçar a vida para perder a liberdade. Esse cara é genial. Quantos de nós estamos perdendo a nossa vida, gastando essa vida que é tão preciosa? Estamos em busca do sentido da vida, mas é preciso abrir os nossos corações, as nossas mentes e perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eis aqui o seu servo, para trazer alegria à vida das outras pessoas, para levar um pouco de sorriso, de paz, de esperança.
Talvez essa seja a nossa proposta, sorrir mais, gastar mais tempo com a alegria que nos compete. Essa história do bem, que é uma história verdadeira, ela foi contada no livro Histórias para Aquecer o Coração, pelo Terry Bozziotti, a Terry Bozziotti. Ela diz que o bem nasceu em setembro de 1989 e ele nasceu cego e surdo. E aos 3 anos de idade descobriram que o bem não andaria nunca na vida. No segundo dia após o seu nascimento, eles começaram com uma correria que não parou até então. Eram quilômetros andando até os melhores médicos, até os melhores hospitais, buscando os especialistas para poder dar uma vida melhor ao bem. E desde então o bem passou por várias cirurgias, que até aquela época, com 8 anos, não tinham cessado. Várias cirurgias, operações e mais operações. A vida do bem se resumia aos seus professores. Era o terapeuta da voz, era o terapeuta da audição, era o terapeuta ocupacional, era o psicólogo, era o médico, era o pediatra. Eram tantos especialistas que ele passava o tempo inteiro cuidando da própria saúde. Mas por incrível que pareça, o bem que teve que se adaptar a um andador, todo dia acordava com um sorriso no rosto, como dizendo: ei, bom dia, eu estou aqui e estou muito feliz. A sua família lia aquilo nas suas expressões. E uma forma de estimular, eles sempre estavam com o bem. Só que eles tinham um referencial diferente, porque eles tiveram 3 anos antes do bem, uma menina saudável, uma menina capaz. E tudo o que ela fazia, a primeira palavra, os primeiros passos, era motivo de conversas intermináveis para aqueles que tivessem paciência. Ela era, e dizia a Terry, uma menina, e é uma menina muito especial. Só que quando o bem nasceu, os parâmetros mudaram. Não dava para ter uma perspectiva do futuro do bem. O futuro do bem era agora. Era cada sorriso, cada brincadeira, cada gargalhada. E eles então resolveram, para estimular o bem, colocar um gravador na mesa de jantar, porque ele balbuciava algumas palavras, algumas letras, fazia alguns ruídos, e eles depois colocavam para o bem ouvir, uma forma de estimulá-lo. E um dia a sua mãe o alimentava, quando de repente ele parou. E ele disse as suas 3 primeiras palavras aos 4 anos de idade: eu te amo. A Terry olhou então para o seu marido e ele disse: eu ouvi, Terry, está gravado. Ela dizia que ouvia várias vezes, mas ela não precisava mais ouvir, porque ela sabia, ao ler nas suas expressões faciais, no seu modo de agir, que ele queria dizer aquilo: eu te amo. Será que nós já dissemos para as pessoas que estão aos nossos lados que nós as amamos? Do fundo da alma, eu te amo. Eu te amo porque você faz parte da minha vida. Eu te amo porque você faz parte da minha jornada. Eu te amo não porque você me é útil, mas porque a sua presença faz parte da minha intimidade. Se pudermos deixar aqueles 3 minutos finais que vamos guardar nas nossas memórias, eu gostaria de deixar um conselho do Ralph Emerson, que ele diz o seguinte: rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer consideração dos críticos honestos e suportar a traição dos falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja para uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu, isso é ter sucesso. Que o sentido das nossas vidas seja nos tornar importantes, seja alcançar o sucesso de melhorar esse mundo que a gente vive. E que Jesus,
o nosso Mestre inesquecível, possa nos envolver a todos nós e possamos sair daqui melhores do que entramos. Muita paz e muita luz. Muito obrigado.